Sim, eu falo português, mas é melhor se falamos em inglês. E aí, pessoal, meu nome é Lê, eu sou uma drag cineasta e hoje vamos comentar um dos filmes mais aguardados de 2024. O terceiro filme da sequência X, A Marca do Demônio, dirigido por Ty West e protagonizado por Mia Goth, a neta da Maria Gladys. Maxine já está aí em alguns cinemas em pré-estreia e eu fui assistir muitíssimo animada, achando que eu ia vir aqui montada de Maxine, que ia render muitos vídeos e olha, gente... Não vou enrolar vocês, é de fato uma decepção, mas não é ruim. Então bora falar hoje com e sem spoilers, eu aviso aqui quando tiver spoilers, tá? Porque, ó, vale a pena ver no cinema. E vamos comentar também sobre roteiro, direção, elenco, porque olha, nem tem muito pra comentar, viu? Tava tão animada, mas não veio aí. Eu amo minha avó. Tanta saudade da minha avó. Maxine se passa depois dos acontecimentos do primeiro filme X, A Marca do Demônio. Então nós já conhecíamos Maxine lá do primeiro filme, onde ela era apenas uma atriz de pornô. E agora já passou um tempo, ela tá morando em Los Angeles e tá tentando a vida na carreira de atriz de cinema. E sem dúvida é principalmente um filme sobre culpa e perturbação, coisa que Mia Goth entrega bastante. E eu já esperava que esse terceiro seria diferente do primeiro e do segundo, porque o primeiro é um slasher, bem homenageando ali principalmente os slashers dos anos 70, 80. O segundo, Pearl, eu já diria que é um terror mais psicológico. Depois eu vou vir aqui falar da franquia toda, mas eu vou resumir rapidamente. X conta a história de um grupo de atores que vão gravar o filme pornô lá numa fazenda, num sítio. Lá eles ficam sendo observados por um casal de velhos, principalmente uma velha completamente atordoada, que tem ali uns probleminha. E no segundo filme, Pearl, a gente conhece a história dessa véia quando ela era novinha. E a Mia Goth faz todas essas personagens. Ela faz a Maxine, a véia no X, A Marca do Demônio, e depois ela faz a véia jovem, que é a Pearl. Parece confuso? Assiste o filme que você vai ver o que é a confusão que é a cabeça dessa menina. Mas bora hoje falar de Maxine, porque eu acho que se você tá aqui, é porque você já conhece os outros dois. Mas calma que depois eu vou vir aqui fazer uma análise da franquia geral, porque olha, gente, sabe aquele meme do cavalo? Pois é. Mas assim, se X, A Marca do Demônio é um slasher, se Pearl é um terror psicológico, Maxine é um terror de estúdio. Um terror encomendado porque os outros dois fizeram sucesso. Essa é uma das maneiras mais simples que eu posso categorizar e explicar esse filme. Mas eu diria que todos têm o mesmo tema em comum, que é o desejo pelo sucesso. E aqui, esse desejo pelo sucesso tá muito maior. Até porque existe um budget muito maior. Os outros dois filmes custaram 1 milhão. Sendo que Pearl, eles só decidiram fazer porque eles já estavam lá no sítio e porque veio a ideia dentro de um estudo de personagem da Mia Goth pra fazer a véia. Então assim, Maxine já veio se justificando muito menos, mas veio prometendo, porque era um momento em que Mia Goth e Ty West poderiam fechar essa franquia e dar muito certo. E assim, não dá pra dizer ainda que deu errado. Eu ainda vou dar minha nota, mas assim, não é um filme ruim. Mas claramente não repete o sucesso, a criatividade e a performance impressionante dos outros dois filmes que talvez tenham acontecido melhor mesmo, porque tinha menos dinheiro, então sobrava a criatividade. E aqui parece que como tinha um standard muito alto pra bater, Ty West e Mia Goth não conseguiram. Mas ó, acho que eu vou botar mais no cu do Ty West, viu? Porque eu acho que a Mia Goth é de fato o que funciona 100% aqui no filme, porque essa menina é muito atordoada. Então agora bora falar desse filme, mas antes, vamos com uma sinopse rapidinha. Na década de 80, em Hollywood, a estrela de filmes adultos e aspirante à atriz Maxine Minx, vivida por Mia Goth, finalmente tem a sua grande chance e vai estrelar um filme de terror em Hollywood. Mas tudo isso acontece em um momento que os Estados Unidos passa por várias questões com os satanás e com um assassino misterioso que estava ali assombrando as ruas de Hollywood. E tudo isso se conecta de uma maneira em Maxine. Então, bora primeiro falar da direção. O filme começa forte, e eu acho que ele começa forte porque o X, que é o anterior a esse filme ali na cronologia, acaba num momento muito bom e realmente cria uma personagem muito interessante de se saber mais sobre. Assim como Pearl, que está na ordem ali de lançamento, também acaba de uma maneira que a gente entende que Mia Goth e Ty West sabem muito bem trabalhar juntos. E eles de fato sabem, mas parece que eles fizeram tão bem que ficou difícil bater o trabalho anterior. E é uma premissa super interessante
interessante, porque, ó, não vou dar spoiler, mas é um filme sobre cinema, tem muita metalinguagem sobre a produção do cinema. Inclusive, parece que eles queriam aproveitar tanto que agora era um filme de estúdio, que eles quiseram gravar tudo lá no estúdio da Universal. Tem várias cenas, de fato, no estúdio da Universal, lá em Los Angeles. Por exemplo, aparece a casa do Psicose. E também aqui entra um elenco de várias pessoas famosas que precisam o quê? De tempo de tela. E tempo de tela dividido com Mia Goth, que nos outros filmes brilhava muito sozinha. No primeiro, lá no X, por exemplo, tinha a Jenna Ortega, que tinha o momento dela lá de brilhar, mas o filme era da Mia Goth. Aqui parece que ela tem que dividir a tela com vários tipos de pessoas, desde celebridades do pop como House, até atores grandes como Kevin Bacon. Então, assim, tem muita coisa nesse filme, muita coisa pra lidar. E é aí que eu acho que esse filme se perdeu na grandiosidade, se perdeu na ganância de tentar fazer o sucesso dos primeiros filmes, mas não tem como falar que faltou a essência que os outros filmes tinham. O clima oitentista ali, que tá muito marcado pelo terror, principalmente por se passar em Los Angeles naquele momento que tinha o Night Stalker, que é um dos casos criminosos e assassinos mais famosos do mundo. O clima oitentista de serem contra seitas, de terem maluco na rua, acontece, mas parece que aqui nesse filme o terror não acontece. E daí eu vou guardar alguns comentários e críticas pra parte com spoilers, porque eu acho que o filme tenta ali abordar alguns assuntos polêmicos e interessantes, mas não consegue usar direito, parece só gratuito no filme. E assim, eu não vou nem comentar direito do elenco, porque eu acho que não teve tempo de ninguém brilhar direito. E eu acho que realmente só a Mia Goth é o destaque do filme. As cenas dela, as cenas que ela pode brilhar, acontecem, mas realmente parece que todo o problema desse filme são as outras participações e as escolhas grandiosas demais pra contar uma história que podia ser muito mais simples. Eu tava esperando ali uma menina perturbada em Hollywood, ela ali lidando com outras pessoas, mas participações pequenas, e não ficar tentando criar camadas e coisas do passado e nananã, e não explicar direito. A gente queria ver a perturbação da Mia Goth, e não policial ali no letreiro de Hollywood. Enfim, vamos pra minha nota. Hoje na parte com spoilers. Ty West vai ficar com a orelha quente. Ó, gente, vou explicar minha nota. Eu diria que X, A Marca do Demônio, é um nota 8,5. Tá? É um filme muito bom de terror, mas claro que por ser um filme independente, ter menos dinheiro, tem ali algumas questões que poderiam ser melhores. E eu já acho que Pearl, que foi gravado junto e basicamente lançado junto, eles já estavam entendendo melhor ali pra onde eles estavam querendo ir, e esse filme eu acho uma nota 9. Eu acho um filme ótimo, tanto de terror, quanto terror psicológico, quanto cinematograficamente, a atuação. É um filme realmente muito impressionante. Agora, nessa comparação, se eu acho que esses filmes são 8,5 e 9, esse filme aqui é 5,5. Porque ele consegue ser um pouquinho melhor do que a mediocridade ali, mas assim, tudo nas costas da Mia Goth. Porque as escolhas de figurino, as escolhas técnicas de direção de arte poderiam ser ainda melhores. Porque parece que agora tinha mais gente dando opinião e parece que Ty West e Mia Goth não conseguiram brilhar tanto em suas criatividades e maluquices nesse filme. E esse filme, eu diria que acabou ficando, não é nem mais simples, mas menos eficaz, porque parece não saber direito o que quer fazer. Me pareceu só que era realmente: temos um sucesso nas mãos e vamos fazer a história de uma atriz em Hollywood e gastar os estúdios da Universal que agora temos. E veio isso aí. Então agora bora com a parte com spoilers. E daí eu vou de fato justificar o porquê que esse roteiro não aconteceu. Porque hoje deixei o roteiro aqui pra parte com spoilers, porque olha, vamos lá. Ó, vou ser chata, hein? Que eu sou chata, eu sou crítica de cinema. Inclusive, vem aí no canal um vídeo sobre a diferença de crítica e análise de cinema. Você sabe qual é? Pois é, vou dar as duas aqui hoje. Porque, ó, vamos começar primeiro com uma crítica, que é mais uma opinião pessoal minha. Foi citado desde o trailer, em vários momentos, que a Maxine estaria vivendo no mesmo mundo, universo, ruas que o Night Stalker, que eu já comentei que é um dos assassinos mais famosos do mundo. Tem um monte de série, tem uma série no Netflix que inclusive fez super sucesso. Se você é viciado nessas séries de crime como eu, assista essa série. E agora eu, como crítico, não só de cinema, mas como fã dessas coisas criminosas, fiquei esperando ali que teria mais explicações, até achando que iria pra um lugar meio dos Bastardos Inglórios, aquele filme do Tarantino, que simplesmente desrespeita a história mundial e muda a história do mundo. Eu achei que ela ia interagir de fato com esse Night Stalker. E não, foi só uma citação gratuita pro vilão se perder numa coisa que pra mim é a pior ideia do filme. O vilão, gente, é o pai da Maxine, que você tem que se esforçar pra lembrar que ele apareceu lá na televisão do primeiro filme. E assim, criou uma camada pra história dela que não me interessava. O filme começa bem, a metade dá pra ver que é um monte de barriga que fica esperando pra algo acontecer, e quando acontece, e tem esse review que não é o Night Stalker, e é na verdade o pai dela que finge ser o Night Stalker,
o filme tem uma queda desesperadora. É um ator que eu, pelo menos, não conhecia, que eu achei que entrou super caricato e fez a Mia Goth ficar até meio, nossa, esse moço tá emocionado aqui em cena, hein? Então eu acho que criaram uma expectativa ali pra um vilão que eu, pelo menos, estava esperando algo do Night Stalker, para depois se concluir em algo que não é nem que não fazia sentido, mas é que era desinteressante, não importava. Eu achei, sei lá, que ela poderia se apaixonar por esse Night Stalker, ou esse Night Stalker ser alguém de dentro do elenco ali. Eu achava que poderia ser a diretora do filme, que ia ser um twist interessante, mas não. Foi uma pessoa que ninguém tava esperando, porque ninguém se importa. Gente, poderia ser a Jenna Ortega do primeiro filme, que, voltou dos mortos, agora é o Night Stalker. Ou sei lá, podia a Maxine matar o Night Stalker e isso daria pra ela um status de monstro do terror ainda mais interessante. Qualquer coisa que conectasse mais com o próprio roteiro. E eu entendo ali aonde o roteiro tava querendo ir, porque o pai dela era o pastor lá, não sei o que, e tava falando nesse momento na história, que estavam falando muito de Satanás, de seita. Então assim, conecta a história, mas não o bastante pra fazer a gente ficar interessado e pra fazer ser um roteiro funcional, porque como eu disse, ninguém esperava que seria ele, porque ninguém se importa. Tinha que ter sido um review, tinha que ter sido algo interessante, não algo que fizesse o filme cair. E, gente, depois que ele aparece, eles saem correndo pro letreiro de Hollywood, aí tiro lá, vira um filme de ação, um monte de policial ali também que ficava entrando na história e saindo. E é isso, a gente não queria ver isso, a gente queria ver a Maxine. Eu queria ver 3x ali de Maxine, eu queria ver 3 vezes de Maxine, e não a Maxine cortada em 1/3, porque foi isso. 1/3 do filme é bom, mas o 1/3 final do filme é péssimo, de um jeito que caga toda a construção do filme até ali. Mas eu diria que de coisa boa aqui é, sem dúvida, a Maxine. A Maxine é um personagem muito interessante, e eu até fiquei feliz com essa notícia de que parece que não parou por aí, hein? Que Ti West disse que tem mais material. E eu espero que tenha, porque eu senti esse filme, assim como eu falei de Um Lugar Silencioso Dia 1, um filme episódico. Assim como Um Lugar Silencioso Dia 1 parecia o episódio daquele contexto em Nova York, aqui parece o episódio de Maxine morando em Los Angeles, em Hollywood. E assim, o filme acaba no momento que eu tava esperando que seria sobre isso. Eu tava achando que ia ser sobre ela ser famosa e ela lidar com a fama. E não, quando ela fica famosa, quando as coisas acontecem, o filme acaba. Então eu espero que pelo menos eles consigam continuar essa história, porque eu diria que o filme vale a pena, principalmente de ver no cinema, porque a performance da Mia Goth é muito interessante e Maxine é um personagem que foi muito bem criado e muito bem elaborado, mas aqui foi extremamente mal utilizado. Resumindo, o maior erro desse filme é, sem dúvida, o pai. E a escolha de botar ali a história do Night Stalker e não usar ela direito, porque pra mim foi cartucho jogado fora. E ó, gente, eu acho que um filme decepciona quando ele promete muito, e Ti West é bom. Então às vezes é até bom esse tipo de diretores e atores levarem um susto, porque daí volta e faz direito. Eu diria que esse filme botou os outros dois numa categoria melhor ainda de filmes independentes que acontecem. E que às vezes esses filmes de estúdio pode botar dinheiro, mas se não tiver propósito, ele não acontece direito. Porque se o segundo, que era Pearl, tinha toda uma justificativa de acontecer, porque era o estudo da personagem, esse aqui só se justifica cinematograficamente. E nisso eu digo, vamos ter bilheteria e vamos fazer um filme grande com aquele personagem. Porque em história, dentro daquela franquia, cagou. Era melhor ter parado no Pearl. Então também não quero que pare por aqui, não. Vamos dar mais uma chance para Ti West e Mia Goth, porque Maxine é, sem dúvida, uma das melhores vilãs, monstros, pessoas perturbadas do cinema. Queria ver Maxine saindo na porrada com a Megan, com o Pennywise, que essa menina é maluca. Tem uma cena dela pisando no saco do cara que eu falei, é isso, vai dar certo. Mas não, é só no começo do filme, é o auge, e daí pra frente, não me importei com mais nada. Então fica aí a minha nota. Se X é 8,5, Pearl é 9, Maxine é 5,5, tá? Mas se você já assistiu Maxine e gostou, deixa aí embaixo. E ó, já fica por aí, faz uma maratona no canal, porque dependendo de que momento você tá assistindo esse vídeo, já tem o vídeo da Mia Goth aqui. Se não, fica por aí, porque aqui tem muito cinema, cultura pop, críticas de cinema e looks. É lá no meu Instagram, tá? Que ela tá sempre palhaçona agora aqui, né? Então já fica por aí pra aprender com essa drag cineasta que é também professora. Porque hoje ela deu aula aqui de cinema, hein?